Amém. Graça e paz, igreja. Que nessa noite o Senhor continue assim a falar aos nossos corações, também você que está conosco, participando da nossa celebração através das mídias sociais. Nós estamos trabalhando nas últimas terças-feiras sobre essa temática, Deus de poder. E você já ouviu aqui nas últimas terças-feiras assuntos pertinentes a esse tema, que nós servimos, que nós vivenciamos, que nós caminhamos, que nós assim nos movemos, né, junto e através de um Deus de poder sobre nossas vidas. E hoje eu quero pensar com vocês, eu quero compartilhar com vocês Deus de poder sobre as enfermidades, né? Então nós somos e nós nos movemos e nós vivenciamos essa experiência de um Deus de poder sobre as enfermidades. E interessante que, vendo algo sobre isso, nós temos uma instituição que ficou muito conhecida alguns anos atrás, né, na época do Covid, da pandemia do Covid, que é a Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde, ela é responsável por alimentar e produzir em todos os países, ou na maioria dos países, algo que chamamos de CID, né, que é Classificação Internacional de Doenças. Quando você vai ao médico, quando você tem um diagnóstico, quando você recebe um atestado, a pessoa hoje até, ela pergunta se ela pode colocar ali o CID da doença ou não para você apresentar no seu trabalho ou algo assim. E é interessante porque ele serve para identificar tendências e estatísticas da saúde em todo o mundo e contém cerca de 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causa-morte. Então, há 55 mil tipos, né, de doença, mil tipos de identificações para falarmos de doença, lesões ou causa-morte. Esse documento ele fornece uma linguagem comum e que permite aos profissionais de saúde compartilhar informações praticamente no nível global. Então, nós temos essa organização, né, a Organização Mundial de Saúde, em que ela fornece algo e nós podemos identificar as enfermidades, podemos identificar doenças, né, e que assim ela é tratada de forma até global. E aí nós temos as classificações, que são as mais diversas doenças. Eu queria apenas pensar e lembrar algumas para vocês. Por exemplo, algumas doenças mais comuns que nós ouvimos falar, ou que às vezes nós vivenciamos, por exemplo, diabetes, hipertensão, asma, gripe, né, depressão, um AVC, né, acidente vascular cerebral, colesterol alterado, alto, né? Existem outras, muitas enfermidades e que nós conhecemos alguém, ou que vivenciamos, ou pessoas próximas a nós. Tem as chamadas síndromes também, né? As síndromes, ela é uma manifestação de um conjunto de sintomas e quadros clínicos que pode ocorrer ao mesmo tempo num paciente, e diversos fatores podem levar ao surgimento de uma síndrome. Por exemplo, fatores genéticos, fatores hereditários ou situações traumáticas que levam a pessoa a desenvolver ou a vivenciar uma síndrome. E a maioria das síndromes, ela não tem exatamente uma cura, mas a pessoa aprende, ela convive com aquela síndrome. E é interessante pensarmos sobre isso, pensarmos sobre essa questão das enfermidades, né, catalogadas, e realmente no decorrer, no passar dos anos, dos séculos, isso foi sendo criado, e na época de Jesus também, nós vemos e lemos nos textos bíblicos algumas doenças que ali são informadas. E além das enfermidades, das doenças, nós temos algo interessante, que não sei se você já observou no hospital, que chamam da classificação de risco, que ela é utilizada no acolhimento hospitalar, e ela tem a divisão em cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. A vermelha são os mais urgentes, os mais emergentes, e o azul é aquele não tão urgente. E é interessante que essa triagem é uma adaptação de um método utilizado pelos militares americanos nas guerras do século XX. E dessa forma, as pessoas que estão em estados mais críticos, depende do atendimento mais rápido, né, e mais ali, de uma maior atenção, para que não haja um agravamento da sua situação de saúde, e serem as primeiras
a serem atendidos. No Brasil, a mais comum é o protocolo de Manchester, que utiliza essas 5 cores que nós falamos, né? Então, na triagem, nos hospitais, né, em lugares de internação clínicas e hospitalares, as pessoas costumam utilizar essa classificação de atendimento para quando as pessoas chegam ali no pronto-socorro ou quando vão buscar algum tipo de atendimento por conta da enfermidade, elas podem ser classificadas, são classificadas assim. Mas aí pensar nesse Deus de poder sobre as enfermidades, pensar nessa realidade que eu e você vivemos, nessa realidade em que nós não conseguimos fugir, porque nós podemos vivenciar, podemos estar ou teremos algum tipo de enfermidade. Nós oramos sempre para Deus, para que Deus nos livre, para que o Senhor realmente, que essas situações não ocorram conosco, com nossos familiares, mas é algo inerente aos seres humanos, principalmente por conta da nossa separação de Deus. O pecado foi quem nos trouxe esses males, esse afastamento do Deus Criador, esse distanciamento onde houve essa ruptura do nosso contato com Deus, com a nossa aproximação com Deus, e assim isso veio a ocasionar o pecado, a enfermidade e a morte. Então nós vivenciamos isso, é algo que faz parte da nossa vivência. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós nos voltamos à palavra de Deus, e aqui eu não quero, junto com vocês, pensar e nem compartilhar, e nem medir enfermidades, nem medir a sua intencionalidade, a sua forma como ela atinge, porque às vezes uma gripe para uma pessoa é tão grave quanto uma enxaqueca, é tão grave quanto uma doença mais diagnosticada de forma mais grave. Mas eu quero pensar que esse Deus de poder é um Deus que olha as nossas enfermidades, que olha as nossas vidas e que através da palavra do Senhor, Ele vem se aproximar de nós. Porque o momento da enfermidade é um momento de grande fragilidade. Vivenciar uma enfermidade em casa, vivenciar algo em que você se encontra nesse estado de doença, ele te leva a uma fragilidade muito grande. E é aí que eu creio, que eu quero falar para você nessa noite. É nesse momento que esse Deus de poder, ele vai ao encontro daquele que está necessitado. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 8, os versos 16 e 17, se você pode acessar a sua Bíblia, né, de forma, através dos aplicativos, ou se você trouxe ela impressa em papel, você pode ler, e também estará aparecendo no telão, e você que está conosco também, pelas mídias sociais, está aí o texto, Mateus 8, 16 e 17, diz assim: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer pela Tua palavra, agradecer porque nós temos essa convicção que o Senhor caminha conosco, que o Senhor toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que esse Deus de poder está aqui neste lugar e que nessa noite quer manifestar o seu poder sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que o Senhor quer manifestar a sua graça, a tua presença, que o Senhor quer estar ao lado daquele que sofre, está ao lado daquele que padece, está ao lado daquele que sente dores. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, ministra os nossos corações, em Cristo que nós oramos. Amém. Esse texto é um texto muito interessante de Mateus e que, num primeiro entendimento, nós podemos perceber que o Messias, Jesus Cristo, ele suportaria as condições e as consequências do pecado também, das nossas enfermidades e dores, bem como o pecado que nós transgredimos e as nossas iniquidades. O seu sofrimento por nós nos traz cura, e isto é a obra de Deus. O pecado nos distancia de Deus, do homem, do próximo, da criação, da natureza. Ele criou essa divisão, essa separação, mas Cristo vem para nos reatar, para nos reconciliar,
para nos trazer um novo tempo, uma nova era, um novo tempo em que nós podemos novamente nos conectar a Deus. E aqui, já profetizada por Isaías, e agora aqui Mateus fala sobre isso, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aí vem uma pergunta aos nossos corações: se Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, por que nós adoecemos? Porque nós continuamos a vivenciar situações de doenças. Mas aqui é interessante esse texto, que quando nós vamos olhar um pouco melhor para ele, olharmos para a profundidade daquilo que Deus nos queria deixar como mensagem, nós podemos perceber que aqui Jesus, sendo 100% homem, na sua humanidade, Ele expressa a capacidade de expressar a sua simpatia e ligação com aquilo que nós sentimos. E Ele também pode sentir e se compadecer conosco. Para o mundo e para o universo daqueles judeus influenciados pela cultura greco-romana, os deuses eram deuses distantes. Os deuses eram deuses que viviam no Olimpo e que não tinha proximidade com os seres humanos. Aqui nós vemos a cultura judaico-cristã quebrando com todos esses paradigmas e trazendo um Deus que se encarna, um Deus que se torna homem e vive e padece e sente aquilo que nós sentimos. Por isso, o grande mistério da salvação: Cristo 100% Deus e Cristo 100% homem. Quando o profeta Isaías, ele profetiza e fala que ele, o Filho, o Cristo, o homem de dores, levaria por nós, sentiria por nós, vivenciaríamos por nós as nossas dores, as nossas enfermidades, e o peso do pecado que viria sobre nós, ele carregou sobre si. Ele veio nos demonstrar essa simpatia e essa ligação com a minha dor e com a sua dor. Então, quando nós falamos que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nós estamos vendo nesse texto que Jesus toma sobre si aquilo que nós sentimos, aquilo que você sente, Ele já tomou sobre si e Ele também sente. Cada cura que Ele fazia, ou que Ele ali ministrava na sua passagem aqui, revelava o reino messiânico, o Messias, o Salvador, que havia surgido, inaugurado um novo tempo, que apontava para o dia da consumação dos séculos, para o dia quando será erradicado toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, tudo aquilo que nos incomoda e que veio gerado pelo pecado. Em Cristo Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, e na cruz do Calvário, Ele faz esse pacto da nova aliança. Podemos dizer então nesse texto, que Jesus, Ele tomou sim sobre si as nossas enfermidades, porque Ele suportou a dor e o sofrimento em nosso lugar. Então toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda enfermidade que eu e você possamos vivenciar e passar, Jesus Cristo, Ele também já sentiu, Ele já tomou sobre si, e por isso Ele vem sobre nossas vidas com poder para nos renovar, com poder para nos restaurar, com poder para nos animar, com poder para falar: se você está passando por isso, eu, Cristo Jesus, também já senti e já passei, e junto contigo nós vamos caminhar e olhar para o alto, olhar para o alvo, que é o prêmio da nossa salvação para a vida eterna. O que nós passamos aqui neste mundo, o que nós vivenciamos é passageiro, vai um dia se encerrar, e um dia nós estaremos na glória com Cristo Jesus. Amém? Por isso, pensando nesse texto, eu quero compartilhar com vocês 3 percepções que eu pude perceber e pude ter, vendo essa palavra, vendo esse texto, falando sobre um Deus de poder. E nessas 3 percepções, eu não quero aqui mensurar e nem graduar a dor ou a enfermidade, mas eu quero pensar com vocês das coisas mais simples, das enfermidades médias ou das enfermidades mais complexas. Deus é um Deus de poder sobre a sua vida. Por isso Deus é um Deus de poder sobre as enfermidades que são simples. Olha só o Salmo 103, o verso 3. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças.
Jeremias 17:14 diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. A doença e a morte, como já dito, são efeitos do pecado. São efeitos que permanecerão em nós até a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, a sua volta, a glorificação, quando Ele nos levará. Quando Ele cumprir a etapa em que vai se aniquilar todo o mal, e nós veremos assim a plenitude da vida em Cristo Jesus, na vida eterna. A morte de Cristo não nos livra neste mundo da morte, nem da enfermidade, nem da doença, por mais simples que seja. Por mais corriqueira que seja a enfermidade, por mais a situação que seja aos seus olhos, aos meus olhos simples, mas nós vamos passar por isso. E na ressurreição haverá aquele dia que todo o que vive e aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente, como nos diz João, capítulo 11, o verso 26. Vale a pena confiar em Jesus Cristo. Ele prometeu que um dia nos levará para o céu. Ele nos prometeu que um dia toda dor, toda morte, toda enfermidade, todas as doenças passarão, das mais simples. Por isso Ele é um Deus de poder sobre as enfermidades mais simples que possam nos acometer, sobre circunstâncias mais simples que você possa vivenciar, sobre situações mais simples que você possa experimentar no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida. Esse Deus que nós servimos, esse Deus da palavra, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que nós pregamos, o Cristo crucificado, esse que ao terceiro dia ressuscitou, que agora no próximo domingo nós vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo, um novo tempo, uma nova era, a novidade de vida que veio para a humanidade. Esse é o Deus que está contigo nas situações e nas enfermidades mais simples. Mas também podemos perceber que esse Deus de poder é um Deus que também Ele está conosco e Ele tem poder sobre as enfermidades, que podemos dizer que são medianas. Olha só o texto de Mateus capítulo 8, 16 e 17, que foi o que nós lemos. Ao cair da tarde trouxeram a Jesus algumas pessoas que estavam endemoniadas. Jesus com a palavra os libertou, e também com a mesma palavra curou a todos os que estavam ali doentes. Para que se cumprisse aquilo que foi dito, Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas dores e as nossas doenças. Situações um pouco mais difíceis, em que a simplicidade já passou, mas começam a ter um pouco mais de dificuldades, um pouco mais elaboradas, situações em que você possa vivenciar e estar vivenciando como família, como pessoa, como amigo no trabalho, como pessoas ao seu redor, mas Deus é um Deus de poder sobre essas situações também. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando Jesus viajava pela Galileia ensinando o Evangelho, Ele realizou milagres, Ele curou enfermos, Ele expulsou demônios, conforme o texto que nós lemos. Jesus realizou todas essas situações e esse tempo novo sobre a vida, e junto com os seus discípulos, para demonstrar principalmente amor e compaixão. Ele queria mostrar e trazer para nossas vidas a edificação e confirmação da nossa fé. Ele queria provar o seu poder como Deus, mas ao mesmo tempo estar próximo das pessoas, por circunstâncias que às vezes podemos pensar que são medianas, cansados e sobrecarregados. Ele traz cura sobre a sua vida. Pessoas que estão fadigadas, Ele traz cura sobre a sua casa. Você que está realmente passando por uma situação de esgotamento, Ele traz renovo sobre você, porque Ele é esse Deus de poder, um Deus de poder sobre as enfermidades, sobre enfermidades que são medianas. Jesus está conosco, Ele está com você, Ele não te deixa sozinho. Nós vivemos, e a nossa geração é uma geração atribulada, cansada, sobrecarregada,
Nós vivemos dias que são muitas vezes pesados. Hoje mesmo, quem sabe, você saiu da sua casa às 6 horas, 6h30, 7 horas da manhã, trabalhou, já fez as suas atividades, você teve várias tarefas a serem feitas, e louvado seja o Senhor, porque está aqui nessa noite, louvando, adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Mas nós às vezes chegamos a um estado de cansaço, de sobrecarga, mas esse Deus que nós servimos, esse Senhor Jesus Cristo, é esse que te alcança, e que mesmo em situações corriqueiras e medianas, Ele está contigo, e Ele age com poder sobre a sua vida. Por isso Ele diz: venham todos a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Nós precisamos de descanso. Essa palavra, às vezes, ela tem sido mal entendida e mal interpretada e subutilizada. Nós não descansamos, nós não paramos mais para refletir, para ouvir a voz de Deus, para descansar em família, para respirar. Nós vivemos sufocados, sobrecarregados e cansados. E naquela época Jesus traz essa mensagem àquelas pessoas que estavam ali, e essa mensagem é muito atual para os nossos dias, porque você pode estar aqui hoje me ouvindo cansado, sobrecarregado, mas o nosso Deus é um Deus de poder sobre as enfermidades que possam ser medianas sobre a sua vida, mas Ele tem atenção para você, em coisas que são muito simples, em coisas que são medianas, mas Deus também é esse Deus de poder em situações e enfermidades que são complexas. Um texto de Mateus, capítulo 19, verso 26, diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui Jesus está falando num contexto em que Ele está fazendo uma explicação sobre o coração do homem, sobre a atitude e o desenvolver da sua fé. Mas é muito importante nós nos apossarmos dessa palavra e entendermos que para os nossos olhos pode ser impossível, mas para Deus não há impossíveis. Em Marcos capítulo 1, verso 40, 42 diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Deus é um Deus de poder sobre enfermidades que são complexas. Vemos aqui esse homem leproso, que naquele momento, naquela circunstância, daquela sociedade, era uma enfermidade altamente complexa. Era uma enfermidade que afastava, era uma enfermidade em que as pessoas não podiam se aproximar, era uma enfermidade que a pessoa perdia o seu convívio em sociedade, o seu convívio social, o seu convívio religioso, era uma enfermidade que a pessoa não podia normalmente frequentar os lugares, era uma enfermidade que segregava, que separava, que deixava de lado. Mas aquele homem, numa situação complexa, chega perto de Jesus e fala para ele que se ele puder, ele podia curá-lo. Jesus, então, primeira coisa, se compadece. Então, nas nossas complexidades, Jesus olha para você e primeiro, antes mesmo de te derramar a cura sobre sua vida, Ele se compadece, Ele se identifica, Ele tem compaixão, Ele sente aquilo que você está sentindo. Segunda coisa, antes da cura daquele homem, Jesus toca naquele homem, estendeu a sua mão e tocou nele. Era proibido tocar em alguém que tinha lepra, porque até era altamente contagiosa, e a pessoa ela tinha que realmente sempre viver reservada, afastada. E na Idade Média, alguns deles andavam até com um sino no pescoço, para que quando as pessoas ouvissem que alguém estava passando, fazendo aquele barulho, não se aproximasse por conta do contágio. Mas Jesus então quebra todos os paradigmas, olha aquele homem, tem compaixão daquele homem, se compadece daquele homem, numa enfermidade complexa, numa situação complexa na sua vida, Ele tem compaixão e toca naquele homem. E por fim Ele diz: quero sim, fique limpo. Jesus está falando para você nessa noite: quero sim estar ao seu lado, quero sim me compadecer da sua dor,
Quero sim vivenciar junto com você as situações complexas das vidas. Quero sim estar ao seu lado nas complexidades das circunstâncias, das enfermidades, das situações adversas que eu e você vivenciamos todos os dias. Quero sim estar perto de você e, em segundo momento, eu quero sim tocar em você. Quero sim que você possa sentir o calor humano que tanto nos afasta e que às vezes tanto nós nos sentimos só, mas Jesus olha aquele homem, está olhando para você nessa noite, está falando, sim, eu me compadeço de você e quero tocar em você. Eu quero sim que você seja limpo. Naquela circunstância, naquele momento, nessa alta complexidade, Jesus, o Deus de poder, traz cura sobre a vida daquele homem. E no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. O texto que nós lemos no início, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E nessa noite, Jesus está aqui falando para você que está nos acompanhando pela internet, pelas mídias sociais, que Ele é um Deus de poder sobre enfermidades que são complexas. Hoje pela manhã, Deus testemunhou e falou muito ao meu coração. A Patrícia, que é a nossa secretária na igreja, pediu para que eu pudesse orar por uma pessoa, e eu fiz uma ligação, e é uma pessoa com enfermidade, uma enfermidade muito complexa. E eu falei para ele hoje, olha, o Senhor foi quem proporcionou isso, e hoje eu vou estar falando sobre isso, à noite na igreja, sobre enfermidades. Que às vezes nas mais complexas situações, as mais medianas ou nas mais simples, nós devemos crer e buscar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós devemos entender e buscar o poder de Deus, que Ele pode curar, Ele pode renovar, mas principalmente Ele quer se compadecer conosco. Que às vezes a cura não vem, a restauração não acontece, a enfermidade pode nos levar à morte, mas o que nós devemos confiar e a cada dia acreditar é no poder de Deus, da sua presença, da sua compaixão, do seu amor, da renovação da nossa fé, do fortalecimento da nossa vida, para que nós possamos passar por enfermidades simples, por enfermidades medianas, por enfermidades complexas, mas entendendo que o Senhor está conosco. E eu falei para eles que ele pudesse, assim, ouvir o louvor, participar do curso. Por isso, Vitor, se você estiver ouvindo, que Deus te abençoe onde você estiver, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Você está vivendo uma situação complexa de enfermidade, mas o Senhor é contigo. Ele toca em sua mão, Ele quer tocar em seu coração, e Ele que está próximo de você, com um coração de compaixão. E nós, como igreja, nós também queremos a cada dia vivenciar a compaixão do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que a sua fé seja fortalecida em Cristo Jesus, no nome de Jesus. E você que está aqui nessa noite, eu quero te convidar para ficar em pé e chamar aqui a equipe ministerial, os pastores, os presbíteros, e nós queremos colocar isso em prática, porque Deus é um Deus de poder sobre circunstâncias e enfermidades simples. Deus é um Deus de poder sobre circunstâncias e enfermidades medianas. E Deus é um Deus de poder sobre circunstâncias e enfermidades complexas. E eu não sei qual dessas situações você pode se encaixar aqui nessa noite, mas você precisa renovar a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa. Esse toque, quando nós ungimos você com óleo, nós estamos assim também cumprindo uma ordenança bíblica. Se há alguém doente, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. E a palavra de Deus é especial e magnífica por isso. Ela não nos promete a cura, mas ela nos promete a salvação. E a salvação é desvencilharmos e entendermos que Deus está comigo, que está contigo, que Ele está te curando, que Ele está te restaurando o coração, que Ele está te renovando, para que você possa passar por essas circunstâncias, mas não ser abalado, porque o Senhor está com você. Então quero te convidar, enquanto nós louvamos ao Senhor, se você tem algo de enfermidade, que você quer receber uma oração, vem aqui à frente, vem aqui conosco no altar, e os nossos irmãos estarão aqui ministrando sobre a sua vida,
orando sobre a enfermidade, que pode ser uma enfermidade simples aos nossos olhos, pode ser uma enfermidade mediana, pode ser uma enfermidade complexa, mas o Deus de poder está aqui neste lugar, e o Deus de poder é que pode tocar no seu coração. O Deus de poder pode dizer para você nessa noite: sim, eu quero ser limpo, seja curado, sim, a sua vida será restaurada, sim, eu quero algo novo sobre você. Por isso eu te convido, vem aqui junto e vamos orar, e a igreja estará louvando o Senhor. Curando
Creia nessas promessas do Senhor sobre a sua vida. Creia que o Senhor tem algo para você nessa noite. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu toque. Ó Deus, e que cada vida aqui, Pai, que recebeu o toque do Senhor, a unção com óleo, Pai, que o Senhor possa, Deus, renovar as suas forças, Pai, independente de qual seja a complexidade da enfermidade, se é algo simples, se é algo mediano, Deus, ou é algo que aos nossos olhos é até impossível, mas para o Senhor não há impossível, porque o Senhor é um Deus de poder. Por isso, Senhor, ministra, Deus, sobre cada vida, Senhor, sobre cada lar, Senhor, traz a graça, a presença, a compaixão, ó Deus, que nós possamos sentir sempre acolhidos pelo Senhor, e aquele também que nos acompanha, Pai, pelas mídias sociais, onde estiverem, que eles sintam também a Tua presença e que Teu Santo Espírito possa visitar a cada um. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.